Alô, meu amigo aposentado! Alô, minha amiga aposentada! Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, saiu uma medida histórica. É isso mesmo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma declaração agora, assinou uma medida que vai facilitar a vida de milhares de brasileiros, pensionistas, aposentados, beneficiários do INSS. Tem muita mudança vindo por aí. Então, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, agora no Brasil, no INSS, na sua previdência, siga nós, o Alô Aposentado, está começando mais um giro de notícias. Eu sou o Dr. Diego Londero e juntamente com o Dr. Tuareg Nakamura estamos aqui para passar as informações com maior credibilidade possível para você, porque nós acreditamos que o aposentado bem informado é o aposentado respeitado. Pessoal, eu quero a atenção de todos. Eu já quero pedir também um comentário de vocês. Deixa aqui seu comentário. O que você está achando desse governo que está fazendo agora pelos aposentados, pensionistas? Como que está sendo a vida de vocês? Como que está a previdência? O seu benefício? Eu quero que já deixe aqui seu nome, a sua cidade, da onde você está falando e o que você precisa. Você precisa do 14º, você precisa da antecipação no 13º, você precisa da revisão da vida toda, você precisa para ser liberado aquele teu precatório, tem PECs precatórios, tem outros benefícios previdenciários. Deixa aqui para mim nos comentários o que você precisa e deixa também o que você achou dessa medida anunciada pelo presidente da República aqui. Já vamos comentando, eu vou colocar para vocês aqui na íntegra. É isso mesmo, saiu e aqui você confere em primeira mão. Um grande abraço e eu fico aqui até o final do vídeo. Eu quero o comentário de vocês. Já deixe seu like e já se inscreva no canal. Sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida. Tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Consegues a justiça cada forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras filas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Que tomem seus assentos. Para uso da palavra, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, José Carlos Oliveira.
Bom dia, senhoras e senhores. Eu cumprimento a mesa, cumprimento o nosso excelentíssimo ministro de Estado, Onyx Lorenzoni, em nome dele, todos os ministros aqui presentes, o nosso excelentíssimo presidente da República, em que eu tenho pela primeira vez a honra de conhecê-lo pessoalmente, em que pese ser um admirador, como cidadão brasileiro e como servidor público que sou há 37 anos e conheço bem o significado da palavra servidor público e sempre a exerci com todo o amor e carinho. Sou apaixonado pelo INSS, falaram que eu tenho 5 minutos para falar e para falar do INSS, que é uma autarquia tão importante e tão presente na vida da sociedade brasileira, porque tenho certeza de todos nós que aqui estamos, nas nossas famílias, uma pessoa ou outra tem uma necessidade no INSS. Então, o INSS é, sim, uma autarquia de extrema importância na estrutura do Estado brasileiro. Eu recebi o convite para ser presidente do INSS e no dia em que recebi, fiquei sem fala, com a voz embargada, mas, claro, um sonho realizado depois de 37 anos de serviço. Trabalhei praticamente a minha vida inteira em São Paulo, fui superintendente do INSS em São Paulo, que é um país dentro do Brasil. Eu costumo falar que São Paulo tem a representação de todos os estados brasileiros. Lá tem a colônia da Paraíba, a colônia de Sergipe, que é meu estado, eu sou sergipano de nascimento. Então, São Paulo é um grande desafio também para essa autarquia chamada INSS. Eu aceitei, sei que o meu nome foi indicado ao presidente da República e hoje agradeço publicamente o fato do nosso excelentíssimo presidente ter aceito o meu nome. Sei que o desafio é grande no INSS, eu costumo falar que eu recebi 145 perguntas depois que assumi a presidência do INSS, de 145 jornalistas diferentes. Mas a pergunta, presidente, era a mesma. O que o senhor vai fazer para reduzir as filas? E eu sei que essa foi a única exigência que o nosso presidente da República fez ao nosso ministro de Estado, Onyx Lorenzoni. Vá e resolva o problema do INSS, resolva a questão das filas. Eu não aguento mais receber por onde eu ando, e o presidente é um presidente presente, é um presidente do povo, está onde o povo está. Sempre teve a filosofia, desde que assumiu a presidência da República, de que nós devemos construir dentro do Estado brasileiro muito mais Brasil do que Brasília, e os seus ministérios têm feito isso. Só um presidente, sendo do povo e sensível como o nosso, Jair Bolsonaro, seria capaz de encomendar o que foi encomendado, que é a mudança do ônus da forma de fazer a prova de vida. Senhores, prova de vida que leva todos os anos 35 milhões de brasileiros se deslocarem das suas residências para provar que estão vivos. Quando o ministro Onyx Lorenzoni me ligou, eu falei imediatamente: qual é o percentual de brasileiros que hoje são enterrados sem certidão de óbito? 0,0000, sei lá, 1%. Ou seja, por conta de uma parcela mínima da sociedade, nós hoje obrigávamos 100% dos aposentados e pensionistas e também os recebedores do BPC, que na sua grande parcela é o benefício assistencial ou o B88, que é o do idoso, que tem que ter acima de 67 anos para poder receber. Nós mandamos 100% desses brasileiros fazer a prova de vida. A partir de agora, isso acabou. Graças à sensibilidade e à espiritualidade do nosso presidente da República e do nosso ministro de Estado e, é claro, da nossa equipe, tanto da Secretaria de Previdência, como da Secretaria Executiva do Ministério, do nosso INSS, todos os servidores daqui da direção central estão aqui comigo hoje, os nossos diretores,
que eu agradeço de coração tudo que vocês têm feito. Quase todos eles são servidores de carreira e, portanto, eles têm bastante claro nas suas cabeças aquilo que nós devemos fazer para entregar à sociedade aquilo que é direito dela e nossa obrigação de fazer. Então, alguns pontos importantes. Então, como eu falei, a partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de dados de todos os órgãos de governo. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de 2 em 2 anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que o segurado não saia mais de sua residência. Um dos grandes problemas que nós temos nas nossas cidades é a mobilidade urbana. Inclusive a isso nós vamos colaborar com a mobilidade urbana, evitando que o cidadão saia de casa. Como eu falei, 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida anualmente. Desses 36 milhões, mais ou menos 5 milhões têm acima de 80 anos. Um absurdo. Eu peço uma salva de palmas ao nosso presidente da República, que teve a sensibilidade de permitir que isso fosse possível. É um sonho realizado nosso, é um sonho realizado meu, como servidor do INSS e de muitos outros servidores que lá estão, trabalhando para a nossa pátria. Muito obrigado. Convidamos agora o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, a assinar portaria que muda as regras para a realização da prova de vida por aposentados e pensionistas do INSS. A portaria altera as regras para a comprovação da prova de vida de aposentados e pensionistas. O INSS vai realizar doravante a verificação de forma proativa por meio do cruzamento de informações de diversas bases de dados. Gonçalves é presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a FUNBAP, e ele sabe quanto é importante esse ato para o presente e futuro dos aposentados e pensionistas do Brasil, e eu o convidei para que ele pudesse, junto com o presidente, ser a testemunha de uma transformação histórica na vida de aposentados e pensionistas do Brasil. Já foi. Agora vamos aqui. A última marcha. Convidamos agora o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, José Carlos Oliveira, a assinar portaria que define os meios, as informações registradas e a base de dados aceitos como prova de vida. A portaria permitirá a prova de vida mediante comprovação do uso de diversos documentos, tais como registros de vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde, o SUS,
comprovante de votação nas eleições, emissão de passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista. Ouviremos agora o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro, esse é daqueles dias que a gente acorda, faz a nossa oração matinal e abre um sorriso de orelha a orelha, porque é um momento transformador na vida de milhões de brasileiros, que só é possível porque o nosso amado Deus levantou esse homem que está sentado ali para nos governar. Então, presidente, obrigado. Ministro Ciro Nogueira, nosso coordenador, chefe da Casa Civil, ministro Marcelo Queiroga, que faz um trabalho extraordinário no enfrentamento dessa pandemia, obrigado em nome dos brasileiros. Presidente Pedro Guimarães, que transformou a caixa do prejuízo na caixa do resultado, na caixa do lucro e, o que é mais importante, na caixa de todos os brasileiros e principalmente dos brasileiros mais pobres. Muito obrigado, presidente Pedro. Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, uma honra tê-lo conosco. Presidente José Carlos Oliveira, do INSS, muito obrigado por esse trabalho admirável feito pela diretoria do INSS. E aqui eu quero lembrar o ex-presidente Leonardo Rolim, que é o nosso secretário de Previdência, que também fez um trabalho espetacular, e queria registrar aqui o agradecimento de toda a equipe do Ministério ao extraordinário secretário Leonardo Rolim. Presidente Gustavo Canuto, da Dataprev. A Dataprev será importantíssima nesse processo de cruzamento das bases de dados e será importantíssima também no desenvolvimento da tecnologia que vai permitir, a partir do próximo ano, já que esse ano estão suspensas as provas de vida para os 35 milhões de aposentados e pensionistas e beneficiários da Previdência Social, através de uma simples foto de celular. Então, o desafio eu sei que é grande, mas eu conheço a competência do presidente Gustavo Canuto e que seguramente vai nos dar grandes respostas. Ao presidente dos Correios, estimado amigo general Floriano Peixoto, a honra de tê-lo aqui, e seguramente vamos conveniar com os Correios para nos ajudar aí nessa missão. A todos os parlamentares aqui presentes, eu quero saudar os parlamentares na figura do líder do governo, Ricardo Barros. Aos servidores do Ministério do Trabalho e da Previdência, eu quero fazer uma referência especial ao secretário Bruno Dalcomo, que lidera toda a nossa equipe, e aos servidores do INSS. E a eles eu queria, presidente, aqui começar com uma palavra que a minha esposa Denise, que está ali, me ensinou. O senhor falava em João 8,32. E eu quero falar aqui nesse momento, para nossa reflexão, e o senador Magno Malta sabe do que eu vou falar agora, o João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O INSS, durante muitos e muitos anos, foi um órgão muito atacado. Ministro Bruno, parecia fácil atracar um órgão que tinha tantas e gigantescas responsabilidades. Durante anos se exigiu que aposentados de 70, 80, às vezes 90 anos, ministra Tereza, saíssem de casa, às vezes de cadeira de rodas, ou numa maca, se utilizando de uma van ou de uma ambulância para ir até uma agência bancária ou para uma agência do INSS para fazer a tal prova de vida. Isso foi algo
que transtornou a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Quando o presidente Bolsonaro nos colocou no ministério, ele nos deu duas tarefas: a tarefa de buscar e lutar com a nossa equipe técnica da área do trabalho para buscarmos cada vez mais espaços e empregos no Brasil que precisava se recuperar da pandemia, daquela gente que mandava fechar tudo. E aí, secretário Bruno, nós chegamos a 2.730.000 empregos de carteira assinada, gerado num ano de pandemia. E conseguimos, deputado Gaguin, mostrar a diferença de um governo que serve o Brasil dos governos que serviam do Brasil. Eu falei aqui o vírus 13 do PT e a variante da nova matriz econômica em 2015 e 2018 destruíram, deputado Girão, 2.800.000 empregos, era tudo negativo. Mas junto com isso, o presidente Bolsonaro nos deu outra missão para a nossa equipe. E a missão que nós recebemos era de enfrentar as dificuldades do INSS. E na primeira reunião que fizemos, presidente Oliveira, ainda era presidente o extraordinário Leonardo Rolim, que hoje está lá na Secretaria da Previdência do nosso Ministério, está ali ele. Eu disse naquele dia, nós temos que nos lembrar de uma outra coisa, do segundo mais importante mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o INSS tem que ser uma instituição que, além de respeito, além de carinho, trate com muita atenção e com muito amor ao segurado, ao beneficiário, ao aposentado, a pensionista. Porque enquanto nós todos estávamos brincando ou iniciando a nossa vida adulta, eles estavam mantendo o Brasil de pé. E logo ali na frente, deputado Manato, nós vamos estar lá. Portanto, é imprescindível que a gente tenha um olhar não apenas focado na eficiência, presidente, mas focado no amor ao próximo. E isto é que preside, ministro Ciro, a tomada da decisão do dia de hoje. A partir de hoje, está vedado, no bom português, proibido, no melhor português, impedido, de que qualquer pensionista, aposentado, do BPC, que o senhor tanto luta, deputado Eros Biondini, saia da sua casa para cumprir a prova de vida. Nós, da família do INSS, junto com os bancos parceiros, junto com o trabalho da Dataprev, nós vamos até a casa, nós vamos naqueles que nós não conseguirmos encontrar nenhuma movimentação no ano. Sabe o que é isso, presidente? Isso é respeito, isso é amor ao próximo, isso é tratar com carinho quem merece carinho. Então, este é um momento de transformação no Brasil. Durante anos, ministro Gilson, milhões e milhões de pessoas tinham que se deslocar para fazer algo que, graças à visão do presidente Oliveira, à visão do secretário Rolim e à equipe do Ministério do Trabalho e da Previdência, a partir do dia de hoje acabou. A prova de vida é responsabilidade nossa, é responsabilidade de quem tem que prestar bons serviços ao Brasil. E aí eu lembro, presidente, que nas reuniões ministeriais o senhor começa agradecendo a Deus pela sua vida, depois agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos, e do ministro Canuto, que hoje está na Dataprev, a Tereza Cristina, todos nós, ministro Fábio, sabemos que a nossa missão é servir o Brasil, é levar o Brasil ao patamar das nações mais desenvolvidas do mundo. E foi isso que fez com que humildade e trabalho nós pudéssemos provocar positivamente ao CDE, que nessa semana convida, ministro Bruno Bianco, o Brasil a abrir discussões para ser o próximo membro da OCDE. Às vezes me pergunto por quê. Sabe por quê, presidente?
Os países da OCDE são os que têm a melhor governança, a mais transparente e a que mais valoriza e respeita a sua cidadania. No passado, os brasileiros eram explorados por uma ideologia terrível que desviava dinheiro de bancos, de estatais, para financiar um projeto de poder. Desde que Deus o colocou no poder, o presidente Jair Bolsonaro, com o apoio de 57 milhões de brasileiros, há um novo tempo no Brasil. O tempo de servir, o tempo de amar e de reafirmar que a nossa bandeira hoje e sempre será sempre verde e amarela. Obrigado. Pelo amor. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Se me permite alguns poucos minutos, antes de adentrarmos o assunto do evento de hoje. Na semana estive em Itaboraí, com o presidente da Petrobras e seus diretores. E eu havia feito um pedido ao presidente da Petrobras, ele me atendeu, o que eu agradeço. 2 gerentes usaram da palavra. E, para ser bastante rápido, foi explanado ali como foi a Petrobras administrada de 2003 a 2016. Só vou tocar num item. Endividamento de 900 bilhões de reais, que vocês que botam combustível no carro pagam. Quase 1 trilhão de reais mal geridos ou desviados. Esse é um retratinho 3x4 da nossa querida Petrobras. Também, há poucas semanas, o Pedro Guimarães da Caixa mostrou desvios ou prejuízos com a Caixa nesse período vermelho da República. 45 bilhões desviados. Na semana passada, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, esteve numa live comigo, também mostrando como péssimas administrações ou desvios levaram prejuízo ao BNDES de 500 bilhões de reais. Eu quero toda semana mostrar alguma coisa. Tereza Cristina, amanhã eu quero mostrar um troco de pinga. 3 bilhões e meio que foram para o espaço de uma estatal nossa em Minas Gerais. Que faz falta, falei Tereza Cristina, porque faz falta para o nosso agronegócio. Porque essa empresa, além do prejuízo, além de gastar mensalmente R$1 milhão para administrar os escombros, não produz nada para a agricultura. E nós somos refém de outros países, mostrando. Eu já pedi aos ministros, pedi aos secretários, que me abasteçam com essas informações, para nós mostrarmos o que aconteceu com o Brasil de 2003 a 2016. Quando se fala em cifras trilionárias, não se esqueça que o Tarcísio mexe com 8 bilhões apenas por ano. Acho que o Marinho, mais ou menos isso, 5 bilhões, levando água para o Nordeste, atendendo emergencialmente nós irmãos que sofrem com intempéries, como ontem tivemos em Francisco Morato. Imagine esses recursos bem aplicados ou não desviados, como é que estaria o Brasil? Então, amanhã, uma estatal de apenas 3 bilhões e meio de reais. A gente não dá valor para muita coisa, Não está aqui o Jorge Seife, pretendo trazer na próxima live, o que ele fez e está fazendo no tocante à pesca. Quanto nós temos evoluindo, ano após ano, com o pescado no Brasil. Como ele tem administrado as questões de águas da União. Como está a piscicultura no Brasil, pela primeira vez, estamos na Bahia agora, investindo na piscicultura. Grande parte, iniciativa privada. Mas como era
antigamente o Ministério da Pesca, como é a Secretaria da Pesca hoje em dia. Quero trazer também, vale a pena um evento aqui, trazer o presidente do Inmetro. Quando se fala em Inmetro, o pessoal lembra de 2003, tomada de Três Pinos. Todo mundo sabe o que aconteceu. Um lucro bilionário para alguns do governo daquela época. E eu quero trazer agora aqui o tenente-coronel Gerson, formado pelo IME, do Exército Brasileiro, para falar sobre o Inmetro. Então, o Inmetro, lembra-se do tomada de Três Pinos? Descobriu, o ano passado, final do ano retrasado, que estava em gestação no Inmetro, algo mais devastador que a tomada de Três Pinos. Queriam trocar o tacógrafo de 3 milhões de veículos. Queriam trocar o taxímetro de 500 mil carros de táxi no Brasil. Queriam trocar, botar um chip que já tinha descoberto que o chip era fraudável. Só tem uma coisa que não é fraudável no Brasil, tá, pessoal? Não fale nisso, por favor. Tá? Um chip fraudável de todas as bombas de combustível no Brasil. E depois, né, a gente começa a perceber, a gente não dá muito valor para as coisas às vezes, né? Eu tive que estudar para saber o que era IFAM, porque tem muito urubu querendo o IFAM, né? Queriam, né? Queriam. A questão do Inmetro, as diretorias, a capacidade que tem de criar dificuldade para vender facilidade. Tem gente honesta, entrou em qualquer lugar, e bastante, é a maioria. Mas tem alguns que dão a vida com a tremenda capacidade para ganhar 15 mil por mês. Vamos desconfiar. Implodimos o Inmetro. E eu quero trazer aqui o coronel Gerson, porque ele tem agora para apresentar aos senhores um novo marco regulatório do Inmetro, onde ele corta poderes de si mesmo. Ele agora, o seu Inmetro, está verdadeiramente alinhado com a indústria, comércio e consumidor. Não somos nós, governo, que vamos falar para a imprensa como deve ser feito. Vocês farão o que os consumidores, os empresários precisam, e não o que nós queremos. São revoluções fantásticas que mostram que o Brasil tem mudado. Imaginem se não fosse a pandemia, como nós estaríamos voando no Brasil. E aquela velha história, desvios trilionários, e o Brasil não afunda. Tinha que estar lá no fundo do oceano, e não está. Se não fossem medidas tomadas pelo nosso governo, por secretários, por servidores que nos ajudam bastante, em 2019, teríamos sucumbido em 2020. Resistimos. Pelo primeiro governo que enfrenta um teto de gastos. No passado era mole, dá uma canetada, está tudo resolvido. Não, agora tem teto de gasto. Temos um limite para gastar. O sacrifício que foi pelo novo Auxílio Brasil, nos massacram, mostrando pessoas pegando osso em caminhões. Olha, esse é o governo Jair Bolsonaro. Mas quando a gente quer resolver, quer aumentar o valor do Bolsa Família, que foi aumentado, criando o Auxílio Brasil, com o trabalho do Onyx Lorenzoni, João Roma, Paulo Guedes, Ciro e tantos outros, se criam dificuldades. Aqueles que criticavam foram contra a negociação dos precatórios. Graças a Deus tivemos a maioria do parlamento, que nós quase nada fazemos sem o parlamento, ou muito pouco podemos fazer sem o parlamento. Conseguimos vencer esse obstáculo. Peço agora ajuda aos parlamentares aqui. Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade, mas eu quero emergencialmente que me dê os poderes para zerar o imposto do diesel, do gás de cozinha nós já zeramos, para enfrentar os desafios
buscar alternativa para o preço de combustível, e, em parte, o preço é alto pela roubalheira ou péssima administração do passado. É difícil explicar para uma parte da população isso. Alguns têm o governo como se estivesse navegando no mar de tranquilidade. Não foi. 2 anos de mar revolto, mar grosso. Sobrevivemos. Fizemos alguma mexida no ministério, algumas peças, umas saíram porque queriam sair, outras porque tinham que ser trocados. É para o bem da nossa pátria. Agradeço a Deus, aos meus 23 ministros, secretários e aos servidores que trabalham conosco, do Brasil todo, nos ajudando a vencer esse grande mal. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso, porque gostaram. Mas eu não quero partir para essa linha, eu quero crer, e é verdade, que essas pessoas são mal informadas, não conseguem entender o que aconteceu com o seu país. Ninguém que vai ocupar essa cadeira um dia vai fazer milagre, ninguém. O mundo está conectado, nossos preços, muitos, estão de acordo com o mundo todo. E nós, ninguém tem o que nós temos, é um Brasil fantástico, em especial também pelo seu povo. Ontem, no interior de São Paulo, um local onde sempre foi um reduto vermelho, parei o carro, vou na padaria tomar um café, todos nos trataram bem. Há um certo entendimento, de uma maioria, no meu entender, considerável, do que aconteceu com o Brasil no passado, o que aconteceu nos últimos 2 anos com a pandemia, e onde nós estamos fazendo. Eu procuro dar um exemplo. Sei que não sou exemplo um montão de coisa. Comendo farofa e galinha outro dia, dei um arroto lá que lamento. Sou ser humano aí. Você não é buscar ser povão, sempre foi assim. Busca dar exemplo. Como pretendo amanhã botar na live o caboclo que administra o cartão corporativo. Sistema Globo. Falar que eu e meus filhos gastamos mais com o cartão corporativo que Lula e Dilma. Canalice. Se bem que falar canalice para a Globo é pleonasmo abusivo. Cada viagem que eu faço tem cartão corporativo. O meu particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e não prestar conta, sabe quanto eu gastei ou saquei de janeiro de 2019 até agora? 0. Eu posso requerer a aposentadoria da Câmara de Parlamentar, que eu fiquei 28 anos lá dentro, e averbei mais 2 anos, dá 30 mil por mês. Não requeria para quê? Para dar exemplo. Não estou reclamando. Tem que dar exemplo. Depois que deixar a presidência, eu vou ter que ter uma aposentadoria. Mas eu entendo que uma missão de Deus não é para mim, é para todos vocês. E quem aceitou estar comigo, está nesse espírito, como está o Onix. Como está aqui, eu fiquei emocionado com as palavras eu não conhecia também, né? O José Carlos Oliveira, presidente do INSS, me disse agora aqui, acima de 80 anos são um pouco mais de 5 milhões de brasileiros. A gente tem que se colocar no lugar dos outros para sentir realmente como aquela pessoa está nos vendo. 80 anos é uma idade avançada. A minha mãe se foi há 2 semanas com 94 anos de idade. Pegar uma pessoa dessa, botar numa van, num carro de táxi, para fazer uma prova de vida, é um ato de desumanidade. Com o que esse governo já tem e já fez, em especial no campo aí da informática, da digitação, não precisa disso. Parabéns a todos do INSS, juntamente com o presidente Onix, que tiveram essa visão. Para nós, pode não ser nada, mas para quem tem que botar um parente com essa idade, muitas vezes, ele tem problemas, outros faz hemodiálise, tem várias comorbidades. Isso é uma coisa enorme para eles. Não se pensava nisso no passado, como rapidamente conversei com o Zé Carlos. Não se pensava. Muitas vezes se culpa a presidência para ser tratado como rei. Como poderia ser tratado como rei durante a pandemia, ficar lá no Palácio do Alvorada, desfrutando de tudo, lá tem tudo.
se possa imaginar. E se não tiver, eu posso pedir que venha. Preferir estar na rua com o povo. O vírus mata? Mata. A guerra mata? Mata. Mas o general não pode ficar embaixo intocado, enquanto o cabo e soldado está brigando na frente. Vamos dar exemplo. Sempre agi dessa maneira, nada mudou a minha cabeça. Essa cadeira, para quem quer ser honesto, é o pior lugar do mundo. A satisfação é de estar prestando um serviço à sociedade. E aqui temos várias pessoas que colaboram conosco. Tem o Ricardo aqui, não quero falar mais na parlamentar, o Girão, tantos outros nos ajudam para não... Né? Tem aqui o Magno Malta, que infelizmente não conseguiu se eleger senador. Seria meu vice. Ele resolveu não ser meu vice lá no passado. Nos ajuda bastante, mesmo sem mandato. Vocês, ministros, são pessoas fantásticas, imbuídos do mesmo espírito, da mesma vontade, servir a pátria. Não existe satisfação melhor do que aquela de servir a pátria, de ser bem recebido pela população. A gasolina R$ 7,00, diesel a 5, inflação nos gêneros alimentícios, Tereza Cristina, e o povo nos trata bem. Ninguém consegue imaginar isso. O que está acontecendo? É a certeza que o país tem uma porta de saída. Hoje em dia, as nossas cores nas ruas, no campo, na vara de bambu lá em cima, são as verde e amarela. É a volta do patriotismo, é a crença no seu país, é mostrar que, olha, para onde estava indo no tocante aos valores, nós mudamos isso. Quem não se lembra do PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, onde o capítulo mais importante era a desconstrução da heteronormatividade? Quem não se lembra, Magno Malta, do PLC 122? Não vou falar aqui para não polemizar. Passou na Câmara numa quinta-feira à noite, com a assinatura de um líder gordinho, nada contra os gordinhos. A briga para sepultar isso no Senado, capitaneado pelo Magno Malta, tem a ver com a vida de todo mundo. Nós queremos paz, tranquilidade, queremos que nossas famílias sejam respeitadas. Não vi a fotografia de um governador, esses dias aí, que sempre criticou os militares e a mim, sorridente, sem máscara, mostrando o filho com a roupa do colégio militar. Hipocrisia. Um pseudo-ditador. Mas nós temos um Brasil para tocar. Acredito no Brasil, acredito em vocês, acredito em Deus. Palavra que não era mencionada há pouco tempo, era quase um crime falar em Deus, pátria, família. Vai mudando as coisas, vão mudando. Cada vez mais gente se conscientiza de como se pode fazer a coisa certa. Como tenho conselhos, críticas e também sugestões de várias pessoas da sociedade, o que pode ser mudado, o que pode ser alterado. E coisas simples, mas no somatório é como um grande feixe, no somatório de cada vareta ali dá um feixe forte. O Brasil estando bem, nós todos estaremos bem, e não o contrário. Afinal de contas, né? Ninguém acumula nada para a eternidade. A única certeza que nós temos é que teremos um ponto final. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Da onde viemos, para onde iremos? Não quero falar sobre isso. Aí é com os pastores, com os padres, com os espíritas. Né? Mas nós temos um compromisso. Eu fico feliz quando viajo, como amanhã está dando uma briga, que eu vou para Rondônia, uma briga enorme, que muitos parlamentares querem ir conosco. Eu fico feliz. Pago a missão para o Célio se vira que eu não vou entrar nessa briga aí de foice, aí de parlamentar. Né, Crisóstomo? Rei de Rondônia aí. É sinal que a gente está fazendo a coisa certa, com menos recursos, fazendo a coisa com mais responsabilidade, dividindo aí os louros da vitória. Isso é muito bom, nos satisfaz.
nos faz sorrir, apesar de momentos difíceis, sim. E olha só, pessoal, para encerrar. Geralmente, quem leva um país para a ditadura é o chefe do executivo. No Brasil, é o contrário. Quem segura o Brasil para não caminhar rumo à Venezuela é o chefe do executivo. Tem muita gente de outros poderes conscientes. Alguns poucos, não sei o que pensam. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos nos empenhar. Vamos cada vez mais fazer valer a força da nossa Constituição. Nós jogamos dentro das 4 linhas. Vamos cada vez mais exigir que o outro lado, alguns poucos do outro lado, pouquíssimos, joguem dentro das 4 linhas. É o bem maior de todos nós, a nossa liberdade. Liberdade essa que não se passa de uma geração para outra. Ela tem que ser lutada dia após dia. Nem um passo atrás pode ser dado. E nós temos como dizer para nossos filhos e netos que o bem maior deles passou pelo entendimento e pela luta de cada um de nós. Esse Brasil é fantástico. Talvez a última ou as últimas grandes democracias que temos no mundo. O Brasil é a cereja do bolo. O Brasil é o rei do jogo de xadrez da América do Sul. Não vamos perder essa guerra, porque acredito em vocês e acredito em Deus. Muito obrigado.